Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo e agora, novo tema. Terminamos a inquérito policial. Vamos agora tratar de questões sobre o tema ação penal. Coloca na tela. Tema aí ação penal. Júlio, vamos agora para ação penal? Sim. Você aí, que não assistiu às aulas ainda de inquérito, volta aí, procura aí na playlist aí do YouTube, coloca aí no nosso canal para tu acompanhar as questões anteriores. Não esquece de nos seguir aí nas redes sociais. Tranquilo? Vamos aí acompanhar. E aí a questão agora na tua tela de número 12. Júlio, questão 12? Porque a gente começou aí tratando já de outros temas. Vejam só. Paulo praticou determinada conduta prevista como crime. Prevendo a legislação, e vê que isso é muito relevante, Paulo, ele pratica uma determinada conduta esta prevista em lei como crime. É aquilo que vocês estudam lá em direito penal, que fulano pratica uma conduta, essa conduta ela gera um resultado, entre a conduta e o resultado há um nexo causal, mas veja que para vir para a nossa seara criminal, esta conduta ela tem que estar prevista em lei como crime. Tem que ter tipicidade. Lembra, não é crime sem lei anterior que o defina. Veja que a questão ela fez questão de dizer que a conduta ela é prevista em lei como crime. Mas olha o que diz. Prevendo a legislação então vigente, que a ação respectiva ostenta a natureza privada. Meu amigo, esta informação aqui ela é muito relevante. E a partir daí, tu já lembra, vem para cá, daquela classificação da ação penal. A ação penal ela se classifica em ação penal pública e ação penal de iniciativa privada. Lembra, a regra é que a ação seja pública, é verdade, mas ainda é que ela seja pública incondicionada. É a regra. A ação pública incondicionada é a grande regra. Mas aí qual é o detalhe, o que é que você vai observar? A ação penal, ela de iniciativa privada, ela tem por titular quem vai ingressar com a ação, quem vai oferecer o que a gente chama de queixa-crime, é o ofendido ou seu representante legal. E aí cuidado para tu não confundir. A ação penal pública, titularizada pelo Ministério Público, ele oferece a denúncia. Na ação penal de iniciativa privada, o titular é o ofendido e ele oferece a queixa. Isso é relevante por quê? Porque tem prazo para oferecer a denúncia, existe prazo para oferecer a queixa, isso cai na nossa prova. Mas vejam só, 3 meses depois do ocorrido, e aí observa que é relevante, é importante, sempre que a questão traz prazo, você fica alerta. E aí como a nossa intenção aqui, a nossa missão aqui, o nosso propósito é revisar, dentro daqui do enunciado, a gente já vai relembrando algumas coisas. Ele falou aí de um prazo de 3 meses. Então, o que é que a gente já vai lembrar? Percebe um detalhe. Na ação pública, o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. E aí, este prazo ele vai diferenciar se fulano está preso ou se o acusado está solto. Se o acusado está preso, prazo lá de 5 dias. Se ele estiver solto, prazo de 15. 5 dias preso, 15 dias solto. Está lá no artigo 46 do Código de Processo Penal. Na ação penal de iniciativa privada, o prazo para o oferecimento da queixa-crime é de quanto? 6 meses. 6 meses, mas aí lembra, a contar do conhecimento do autor do crime. Não importa que eu cometi um crime contra uma determinada pessoa hoje. O fato é, ela sabe que foi eu, ainda não. Então, a partir do momento que descobriu a autoria, descobriu quem é o autor do fato, aí veja que a partir daí a gente pode contar o prazo de 6 meses. Lembrando que este é um prazo decadencial. É um prazo decadencial. E a gente tem que saber contar, claro, prazo decadencial. Mas vamos à questão, porque aí a gente vai trazendo mais informações. 3 meses depois do ocorrido, em razão de mudança legislativa, o crime praticado por Paulo passou a ser de ação pública incondicionada. Opa, olha o problema. Paulo praticou um determinado crime. Vamos colocar aqui um crime X. Este crime X, ele ostenta ação penal de iniciativa privada. Colocar aqui ação privada. É ação penal para o crime. O tempo foi passando, determinado 3 meses, aqui decorrido 3 meses,
3 meses. 3 meses depois, este mesmo crime X, ele passou agora a ser de ação penal pública. Ação pública. Pública incondicionada, né? Mas vejam só, vem para cá. Quando a gente coloca só pública, veja que a regra é pública incondicionada. Mas aí qual o detalhe que eu quero que tu observe aqui? A ação pública incondicionada, como o próprio nome diz, a ação pública incondicionada, ela não precisa de uma condição específica, uma condição especial. Cuidado para não afirmar que a ação pública, como o próprio nome diz, é aquela que não se condiciona a qualquer condição. Falso. É aquela que não precisa respeitar qualquer condição. Falso. As condições gerais, lembra lá das condições da ação, condições gerais, e eu tenho as condições específicas, condições especiais. Condição específica de procedibilidade como representação, a gente não respeita na pública incondicionada. Mas o problema da questão é, um determinado crime tinha um tipo de ação penal. Ele passou agora a ter outro tipo de ação penal. Afinal, qual é a ação penal que vai prevalecer? Qual é a ação penal que vai prevalecer? Porque eu preciso saber disso para responder a questão. Vejam só, você pratica um crime X e ele tem um tipo de ação. O tempo foi passando e ele mudou a espécie de ação. Mas veja, vale a ação penal do momento do crime ou vale a ação penal deste momento agora, do momento atual? Preste atenção numa coisa. Quando você estuda a aplicação da lei processual penal no tempo, você sabe que ela é diferente da lei penal. A lei processual penal no tempo, ela tem aplicação imediata, não importa o momento que foi praticado o crime. Só que o problema é que eu tenho a norma mista. Veja que apesar de eu alterar algo processual, veja que a norma afeta o direito de punir do Estado. Percebe que a própria doutrina, isso é tranquilo, diz que quando afetar o direito de punir do Estado, o jus puniendi, veja que prevalece o aspecto penal. Veja que eu vou aplicar o que for mais benéfico para o criminoso, para o acusado. E aí você diz, Júlio, como assim? Benéfico para o criminoso? Percebe, quando tu pratica um crime, veja, você como criminoso, imagina, você acordou e diz assim, hoje eu quero praticar um crime, hoje eu vou praticar uma infração penal. Quando você pratica um crime, quando você vai praticar, você prefere, imagina que você vai praticar uma infração penal, você prefere praticar um crime de ação pública ou um crime de ação privada? Aí você deve estar pensando, Júlio, eu não pratico o crime, que absurdo. Veja, vamos entender a ideia aqui, não foge do foco. Quando você pratica um crime, imagine que você vai praticar uma infração penal. Imagina, você precisa praticar, tem que praticar. Quando você vai praticar uma infração penal, você pratica um crime, você prefere praticar um crime de ação pública ou ação privada? Você diz, claro que é de ação privada. Júlio, por que claro que é de ação privada? Porque quando a ação ela é de iniciativa privada, quando o crime é de ação privada, veja que você só será responsabilizado criminalmente se a vítima quiser, se a vítima oferecer a queixa contra a tua pessoa. Claro, vítima é o ofendido ou o seu representante legal. Isso quer dizer que, decorrido o prazo de 6 meses, a contar do conhecimento do autor do crime, decora essa frase, a contar do conhecimento do autor do crime, a contar do conhecimento do autor do fato delituoso, decorrido esse prazo, decai, você perde o direito e nada pode ser feito. Quando a ação ela é pública, não. Veja que, ainda que ultrapasse aqueles 15 dias, o Ministério Público ainda pode oferecer a denúncia enquanto não ocorrer a prescrição. Então, é claro que é melhor um crime de ação penal de iniciativa privada. Isso quer dizer que se você pratica um crime de ação privada, depois de tanto tempo, 1 mês, 2, depois de 3 meses, como disse a questão, ele passa a ser pública e incondicionada. Júlio, o que é que vai prevalecer? Claro que é a ação privada. Claro que é a ação privada porque ela é mais benéfica. Ela é mais benéfica. Preste atenção nisso, porque imagina o contrário. Imagina que Paulo, como disse a questão, tivesse, não foi o que ela falou, tivesse praticado um crime de ação pública incondicionada. E 3 meses depois,
ele passou a ser privada. Ele passa a ser privada. Júlio, e agora eu aplico o quê? Eu aplico a lei nova porque ela é mais benéfica. Ela passou a ser mais benéfica. Nesse ponto, quando muda a espécie de ação penal, você sempre aplica o que é melhor. Sempre aplica o que é melhor para o criminoso. Tranquilo? E aí vê o que diz a questão. Decorrido, o prazo de 3 meses, em razão de mudança legislativa, o crime praticado por Paulo passou a ser de ação pública incondicionada. 1 ano após os fatos criminosos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Paulo em razão daquele comportamento, tendo em vista, olha o que ele diz, 1 ano após os fatos criminosos, e aqui veja só, se passou 1 ano, você já analisa que 1 ano após tinha ocorrido a decadência. Mas aí vamos continuar com a ideia. Aí ele diz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Paulo em razão daquele comportamento, daquela conduta, praticada por ele, tendo em vista que o ofendido não havia proposto queixa em momento anterior. De acordo com a situação acima exposta, é correto afirmar que o juiz deve, e aí vem para cá. Júlio, o juiz deve fazer o quê? Perceba um detalhe. O crime é de ação privada. O Ministério Público foi lá e ofereceu denúncia em crime de ação privada. Aí tu deve estar pensando, Júlio, entende, a ação passou a ser pública. Não me interessa. Não me interessa. O que vale é o momento lá da conduta praticada. Quando Paulo praticou o crime, a ação ela era privada. Ainda que ocorra mudança legislativa, que foi o que ocorreu, não ocorre mudança, ela continua sendo de iniciativa privada. Tranquilo? Então vamos na tela. Ela diz, letra A, deve o juiz receber a denúncia. Veja, ele diz aqui, o juiz deve, o que é que o juiz deve fazer? Aí ele diz, receber, já está errado, Já está errado por quê, Júlio? Porque o juiz ele não vai receber, o juiz ele não pode receber essa denúncia. Por quê? Porque veja que está incorreta. Veja que eu não posso, como membro do Ministério Público, oferecer denúncia em crime de ação privada. Não é possível neste caso. E aí ele continua. Letra B. Rejeitar a denúncia, certo? Eis que o Ministério Público não deflagrou a ação no prazo de 6 meses. Aí não, viu? Aí tá errado. Tem nada a ver isso aqui. Ele vai rejeitar a denúncia? Vai. Mas não é pelo motivo do Ministério Público não ter deflagrado dentro do prazo de 6 meses. Ainda que o Ministério Público tivesse deflagrado dentro do prazo de 6 meses, ainda assim iria rejeitar. Meu amigo, a ação ela é privada. O Ministério Público ele não tem legitimidade para promover a ação. Neste caso, claro, de ação privada. Letra C, é errado aqui também. Letra C, rejeitar a denúncia, certo? Porque especificamente o delito praticado por Paulo, apesar da alteração legislativa, continua sendo de ação privada, certo? Reconhecendo a prescrição. Aí não, veja, ele não vai reconhecer prescrição. Ele deveria reconhecer aqui a falta de legitimidade do Ministério Público. E no máximo, ele reconheceria aqui uma decadência, se a vítima fosse oferecer uma queixa em momento posterior. O que iria se reconhecer aqui é a decadência. Não é o fato aqui, não faz sentido a letra C. Letra D. Rejeitar a denúncia, certo? Porque especificamente o delito praticado por Paulo, apesar da alteração legislativa, continua sendo ação privada, penal privada, certo? Reconhecendo a decadência. Letra D é o nosso gabarito aí, realmente reconhecendo a decadência. Porque se passou 1 ano, decaiu. Ainda que você sabe, aí já lembra, isso é informação adicional. A questão não cobrou, mas você já sabe. O MP ele não é parte legítima. E de toda forma ocorreu a decadência do direito de queixa. Veja, o MP ele não poderia ter oferecido esta denúncia. E ainda assim, a vítima do crime praticado por Paulo também não ia poder, porque ocorreu a decadência e não a prescrição. E aí, bota na tela. Letra E. Receber a denúncia, porquanto com a
com a mudança legislativa, receber já está errado, né? Tanto o ofendido quanto o Ministério Público poderiam deflagrar a ação respectiva. Errado, incorreta, aí a questão. Tranquilo? Show de bola? Coloca na tela. Mais uma. Tem que ser jogo rápido. Promotor de justiça com atribuição recebe autos de inquérito policial em que se apura a prática do crime de estupro de vulnerável. Crime este de ação pública incondicionada. Lembra lá das aulas iniciais de inquérito policial que eu te disse assim, olha, cuidado. A questão ela não é obrigada a te dizer a espécie de ação penal, mas a FGV ela gosta de dizer, isso facilita a tua vida, apesar de que não é obrigatório, lembra disso, né? Crime de ação penal pública incondicionada é o crime de estupro de vulnerável. A questão ela já trouxe essa informação, mas aí acompanha. Ela diz, entendendo que não há provas de que o crime ocorreu, 5 dias após receber os autos, promove pelo arquivamento, encaminhando o inquérito para a homologação do magistrado. Tomando conhecimento dessa informação, a avó da vítima apresenta queixa em ação penal privada subsidiária da pública. Considerando o fato narrado, é correto afirmar que tal queixa vem para cá. Presta atenção. Você tem que ter muito cuidado. Primeira coisa, você diz assim, Júlio, cabe ação privada subsidiária da pública no nosso ordenamento jurídico? É cabível? No Brasil isso é possível? Isso é admitido? O Código prevê essa hipótese? A Constituição regulamenta? Sim. Primeira coisa que você tem que lembrar é que isto é possível. E aí, vê só. A gente, quando fala de ação penal de iniciativa privada, a gente tem, né, 3 tipos. Ação penal de iniciativa privada. Você vai ter ação privada propriamente dita, ou ação penal privada, colocar aqui, né, exclusivamente privada, ou propriamente dita, é tudo sinônimo. Colocar aqui, ó, personalíssima, e a gente tem também a subsidiária da pública. Subsidiária da pública. Vamos aqui observar essa subsidiária da pública, o que é relevante. Primeira coisa que você tem que lembrar. Para ser possível a ação privada subsidiária da pública, o Ministério Público ele tem que ser inerte. O Ministério Público ele tem que ser inerte no prazo legal. Ele não pode ter feito nada. O Código prevê isso lá no próprio artigo 29 do CPP, lá no artigo 5º, inciso 59, né, da Constituição Federal, lá no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal. Isso é perfeitamente possível. Para vocês terem uma ideia, acompanhe o artigo 29, o que ele diz. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não foi intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Qual é o detalhe que você vai lembrar, que você vai observar? A ação privada subsidiária da pública só cabe se o Ministério Público ele foi inerte no prazo legal. Basicamente, de forma bem básica, de uma informação, vou trazer uma informação agora, do que tu precisa para essa tua prova aí da banca FGV. Presta atenção. O MP, imagina aqui, ó, concluído o inquérito policial, tá aqui o IP. Os autos eles são encaminhados ao juiz. Pelo código vai para o juiz, viu? Júlio, mas aqui perto de casa e tal, onde eu resido tem central de inquérito. Não importa. Pelo código vai para o juiz. E o juiz abre vista para o MP, porque estamos tratando de ação pública. Ao Ministério Público vai se abrir 3 opções. Basicamente 3 opções. Ele pode oferecer a denúncia, ele pode requisitar novas diligências, lembrando que não é qualquer diligência, tem que ser diligências imprescindíveis,
conforme artigo 16 do CPP. E ele pode, em último momento, solicitar o arquivamento. Solicitar o arquivamento. Vejam, são basicamente as três opções aí que o Ministério Público ele pode fazer. O grande detalhe é que o código em seu artigo 29, ele vai dizer assim, que o ofendido, ele diz lá, né, será admitida ação privada nos crimes de ação pública se o ofendido, presta atenção, se o ofendido, ele não, ou melhor, se o Ministério Público, ele não intentar a ação no prazo legal. Olha o que ele diz. Se ele não intentar a ação no prazo legal. Primeira coisa, qual é o prazo legal? Artigo 46 do CPP. 5 dias se estiver preso e 15 dias se estiver solto. 15 dias se estiver solto. E aí, como é que funciona isso aqui? Vejam só, vou apagar aqui, né, para a gente ter um espaçozinho. E aí, vamos aqui organizar. Vejam só, vamos colocar aqui, ficar melhor. Aqui a gente tem espaço para não apagar lá e a gente utilizar. A gente tem aqui o MP tendo um prazo para oferecer esta denúncia. Esse prazo, e aí vamos colocar aqui uma linha, neste prazo ele é de 5 dias preso, 15 dias, você está vendo aí, ó, se estiver solto. Decorrido esse prazo legal, veja, terminou o prazo legal, não quer dizer que o MP não possa mais oferecer a denúncia, mas terminado o prazo legal, vai ter a legitimidade concorrente, ou o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ou o ofendido vai poder, o ofendido ou seu representante legal. O ofendido, ou o seu representante legal. Qual é o detalhe? Vejam só. Neste primeiro momento aqui, ó, mudar a cor aqui. Neste primeiro momento, só o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Neste segundo momento, o Ministério Público ainda pode oferecer a denúncia, mas aí você vai adicionar o Ministério Público ou o ofendido. Veja que neste momento aqui, o ofendido também vai poder oferecer a denúncia. Ele vai poder oferecer a denúncia e isso vai ocorrer durante um lapso temporal de 6 meses. Isso ocorre durante 6 meses. Terminado o prazo de 6 meses, o que é que acontece? Só o Ministério Público vai poder oferecer a denúncia. Veja, o MP ele sempre vai poder, até quando? Cuidado, porque muita gente diz assim, até a prescrição. Não, até ocorrer uma causa extintiva da punibilidade, como por exemplo a prescrição. Como é, Júlio? Eu sempre aprendi que era até a prescrição, vem para cá. É até, na verdade, ocorrer uma causa extintiva da punibilidade, como, por exemplo, uma prescrição. Porque a gente sempre diz assim, imagina que o acusado morreu. Você pode oferecer a denúncia contra ele? Não. Mas prescreveu? Não. O problema é que ocorreu uma causa extintiva da punibilidade. Lembra lá. Qual é o detalhe? É que coloca na tela, ser possível a ação privada subsidiária da pública, para o ofendido poder oferecer queixa em crime de ação pública, percebe, o MP ele não pode ter feito qualquer dessas situações. Ele nem pode oferecer a denúncia, nem requisitar diligências, nem solicitar o arquivamento. E aí, para a gente entender a questão, olha o que foi que a questão trouxe. Olha o que a questão diz. Ela diz, o Ministério Público, ele diz aqui, ó, crime de ação pública incondicionada, entretanto, entendendo não haver provas que o crime ocorreu 5 dias após receber os autos, promove pelo arquivamento, encaminhando o inquérito para a homologação do magistrado. Então, percebe que, se ele solicitou o arquivamento, ele não foi inerte. Então, a questão diz, tomando conhecimento dessa informação, a avó da vítima apresenta queixa em crime de ação privada subsidiária da pública.
Considerando o fato narrado, é correto afirmar que tal queixa, veja, você já sabe, o juiz ele não vai poder receber essa queixa. Porque existe queixa subsidiária da pública no Brasil? Existe. Ela foi recepcionada pela Constituição, sim. Mas nesse caso concreto é cabível? Aí não. Aí não, então vamos às alternativas. Ela diz, letra A, deve ser recebida e, em caso de negligência do querelante, deve ser reconhecida a perempção. Falso, ela não deve ser recebida. B, não deve ser recebida, tendo em vista que o Instituto da Ação Penal Privada subsidiária da pública não foi recepcionado pela Constituição. Falso, foi recepcionado sim. Cuidado com isso aqui. Letra C, deve ser recebida. Errado. Podendo o Ministério Público oferecer denúncia substitutiva? Não. Na privada subsidiária, realmente o MP ele pode oferecer denúncia substitutiva ou até mesmo aditar a queixa. Mas não é o caso aqui. Letra D, não deve ser recebida, pois não houve omissão do Ministério Público. Certíssimo. E letra E, deve ser recebida em caso de negligência do querelante, o MP, o Ministério Público, deverá assumir como parte principal, já que não perde natureza de ação pública. Não era o caso aqui. Tranquilo, pessoal? Vejam só. A questão ela trouxe aqui várias alternativas e aí você percebe que algumas realmente estão erradas, outras não faz sentido com a questão e aí você fica ligado. Para ser possível a ação privada subsidiária da pública, não esquece, para ser possível a ação privada subsidiária da pública, tem que haver omissão por parte do Ministério Público. Tranquilo, pessoal? Eu te espero em mais um vídeo. Se você está curtindo, dá o teu like, né? Curte aqui, marca aí os teus amigos, né? Divulga aí esse vídeo, pega esse link, pega o link aqui e joga aí nos teus grupos, né? No WhatsApp, seja lá onde for, e vamos seguir para mais questões, tranquilo? Até o próximo vídeo com mais questões ainda de ação penal. Um abraço.